meditar juntos nessa noite não é nenhuma novidade, é algo que o Senhor já tem falado muito aqui neste lugar, tem ministrado muito aos nossos corações. E é interessante quando recebemos a incumbência de estar pregando e você começa a orar e pedir ao Senhor que coloque em seu coração aquilo que é a vontade do Senhor. E o Senhor coloca algo assim que parece que Ele te tira a visão de tudo, qualquer outra coisa que você queira falar. E o teu foco só fica naquilo. Então, vamos aprender juntos o que o Senhor tem a falar nesta noite, né? Aliás, aprender não, vamos recapitular tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Lá em Lucas 14, 27, é um texto bem conhecido. Lucas 14, 27, que diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amados, é um texto maravilhoso. E quantos textos na palavra tem a respeito disso, né? A seguir ao Senhor Jesus, a negar a nós mesmos. E nós precisamos nos atentar, mais uma vez, para a obra da cruz que o Senhor Jesus realizou. Quando Ele nos atraiu juntamente com Ele em sua morte, Ele tratou com o nosso pecado. Nós temos aprendido isso, o Senhor tem ministrado aos nossos corações essa verdade. O seu sangue nos libertou e justificou, como nós temos aprendido. Mas aí vem aquilo também que o Senhor tem falado aos nossos corações, vem trabalhar em nós, no nosso eu. E nós precisamos cada dia nos render a Ele, para que Ele realize o seu trabalhar em nós. Porque se nós ficarmos querendo agir por nós mesmos, a nossa vontade, nós decidimos, nós fazemos, isso não vai acontecer. Porque nós não teremos a vitória sobre a carne agindo por nós mesmos. Nós temos aprendido isso. O Senhor tem ministrado muito nesse lugar sobre isso. E a obra de Jesus na cruz foi perfeita em tudo. Mas nós ainda muitas vezes resistimos a essa obra. É natural da nossa carne. Nós nascemos em Adão. Então é natural essa nossa carne resistir tanto essa verdade de tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus dia a dia e a negar a nós mesmos, né? E se nós continuarmos querendo agir por nós mesmos, nós não teremos vitória sobre isso. E nós somos resistentes no nosso morrer dia a dia. E é isso que impede que a vida de Cristo se manifeste em nós. E isso acontece porque nós estamos na carne, vivendo em nós mesmos e não pelo Espírito. E não no Espírito. É umas coisas assim que eu não sei do dia a dia de vocês, mas umas coisas que acontecem na minha vida no dia a dia e que é uma forma assim do Senhor mostrar, tá vendo? Olha como ainda tem de você, como ainda tem da sua carne em você. Lá em 1 Coríntios 2,14, a parte B, lá fala que ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E realmente, se nós não estivermos em Espírito, em Cristo, nós não conseguimos digerir essa palavra, nós não conseguimos viver essa palavra, nos render totalmente, porque isso é algo do alto que tem que vir do Senhor. Mas se nós ficarmos em nós mesmos, como o Espírito vai agir em nós? Aí vem a renúncia, o negar a si mesmo, né? Buscar a vontade do Senhor. E uma coisa eu vou dizer, irmãos, assim, tudo que eu estou falando aqui é primeiro para mim. Que às vezes a gente vem nos cultos e a gente não gosta do
mensagem que está sendo pregada. Porque às vezes a mensagem começa e a gente pensa assim, nossa, mas esse assunto novamente. Mas o Espírito do Senhor tem me inquietado algumas coisas sobre isso. Porque isso acontece porque a gente vem cheio de si mesmo. E não nos esvaziamos de nós. Não nos quebrantamos diante do Senhor para pedirmos para que Ele se revele a nós pela palavra. Às vezes a gente já vem até pensando, né? O que será que vai ser a mensagem hoje e tal? Às vezes a gente já se fecha e a gente não prepara o coração para ouvir. A gente às vezes não tem aquele costume de dizer, Senhor, prepara o meu coração para receber a Tua palavra. E aí é onde a nossa carne resiste à palavra que está sendo pregada. E não é novidade, a gente já está careca de saber que a nossa carne não gosta de ser confrontada. E somos, irmãos, eu posso dizer assim, se não for misericórdia do Senhor, nós somos uma fronte obstinada. Que não consegue, sabe? Somos duros de coração e muitas vezes a nossa obstinação, com ela nós tapamos o nosso ouvido, porque nós não queremos ser mais confrontados com o nosso eu. Lá em 2 Coríntios 4:11, uma coisa ali, né, que é fato. Essa palavra aqui de Coríntios, 2 Coríntios 4:11 é um fato, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso é fato, é morrer diário. Mas como que Jesus vai se manifestar na nossa vida, no nosso corpo mortal? Através da nossa morte, através do nosso eu morrendo, para que Cristo viva. E devemos, irmãos, louvar o Senhor, porque Ele tem nos dado a sua palavra, e repetidas vezes o mesmo assunto. Sabe por quê? Porque Ele sabe como é o nosso coração. E Ele sabe que nós precisamos ter o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne. E também sabe que nós somos duros de coração. E louvamos ao Senhor porque, por enquanto, por um tempo, nós temos tido a sua graça dele repetir várias vezes a mensagem da cruz, de nós negarmos a nós mesmos. Graças ao Senhor, porque Ele tem repetido até a nossa ficha cair, irmãos, porque às vezes a gente pensa assim, não, agora eu já sei, nossa, agora eu tô bem, nossa, entendi, agora vai ser diferente. E de repente uma coisinha assim que acontece, pum, e o Espírito na hora vem, tá vendo? Como ainda é necessário, tá vendo? Como você ainda precisa ouvir, tá vendo como você ainda é duro de coração, tá vendo como você ainda precisa de uma transformação, tá vendo como você ainda precisa negar a si para que a minha vida flua através de você? Eu não sei vocês, mas eu passo por experiências assim. Então, isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor, porque nós estamos aqui e o Senhor tem falado, o Senhor tem nos ensinado. Louvado seja o Senhor, porque a palavra é viva e eficaz e ela faz aquilo que lhe apraz. E se o Senhor está permitindo nós ouvirmos, é porque é necessário. É necessário porque até eu ouvi, não sei se foi ontem ou hoje, no Insta, eu sigo o Spurgeon, né? E tinha uma frase dele dizendo que Satanás está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. E nós sabemos, gente, que se não houver uma renúncia nossa, um morrer diário, a gente é facilmente levado por este mundo.
a gente é facilmente levado, principalmente quando nós estamos em lutas, em dificuldades. Nós somos fáceis de desanimar e de nos deixar levar. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está batendo na mesma tecla até que a nossa ficha caia, e que pela misericórdia dele a nossa ficha caia realmente, de verdade. O Senhor Jesus, sabe, quando ele estava no mundo, uma coisa assim que nós sabemos, o Senhor Jesus, ele não mudava o evangelho para agradar ninguém, para ganhar mais discípulos, mais seguidores. Pelo contrário, ele confrontava os religiosos da época. Então ele era duro, a palavra dele era sim ou não. Você quer me seguir? O jovem rico. Ah, Senhor, o que eu devo fazer? Vai, vende tudo, dá aos pobres e serve. Ah, sim, não. Você quer ou você não quer? De repente o Senhor Jesus nem ia pedir de fato que ele vendesse, desse tudo aos pobres. De repente era uma maneira dele saber o que ele estava no coração, porque o Senhor Jesus já sabia. Mas de repente o jovem rico vê que ele não estava disposto a abrir mão de tudo para seguir ao Senhor. E muitas vezes o Senhor faz isso com a gente também, né? Então, a palavra dele era nua e crua. Quer, não quer, não siga. Então, tomar a sua cruz e segui-lo, como lemos lá no começo, né, em Lucas 14, 27, e tantos outros versículos falam sobre isso, né? Que aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então, nós temos a escolha, queremos ou não queremos? E hoje, irmãos, a gente vê tantos pregadores desviando da verdade de Cristo, da palavra do Senhor Jesus, porque eles não pregam sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, da maneira, o evangelho, né, do negar a si mesmo, morrer para si. Por quê? Porque eles têm medo de perder membros, né, da igreja não ficar cheia, de repente a igreja ficar vazia. Eles têm medo, tipo assim, eles mesclam o evangelho de uma forma que eles estão permitindo muito mundo entrar nas igrejas. Para quê? Para segurar os jovens. Eu achei até interessante, porque esses dias atrás foi uma irmãzinha que era daqui, mas não é mais. Ela foi no salão fazer o cabelo. E aí achei interessante, porque a gente começou a conversar sobre isso, e ela disse que ela começou a contar algo que está acontecendo na igreja dela, que ela falou assim: eu estou assustada, porque como está sendo mudada a palavra, como está sendo mudada, como estão trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Até teve uma situação lá, a questão do dia dos namorados, iam fazer um jantar, luz de vela, e decoraram todo um salão, tarará. E ela e o esposo optaram por não ir. Eu achei interessante que ela falou assim, porque a gente aprendeu quando estava na CBR, que o pastor sempre falava sobre atentar sobre essas coisas, para a gente não seguir o curso do mundo. E ela falou assim, e eu e minha esposa não quisemos participar. Até o pastor ficou preocupado que pudesse ser financeiro, porque tinha que comprar o convite, e veio e deu para eles. Ele falou assim, não, pastor, abençoa outro casal, porque nós não vamos. Ela falou assim, a gente viu que isso não é certo. Ela falou assim, nós não precisamos disso. O dia que eu quiser sair com meu esposo, nós dois sozinhos, vamos num restaurante, nós não precisamos disso. Então ela falou assim, eu estou vendo muita coisa que o mundo está trazendo. Então a verdade sobre a revelação de Jesus Cristo, a cruz, sobre a nossa morte, a nossa inclusão naquela cruz, está sendo mesclada por coisas do mundo. Então, meus irmãos, eles estão se desviando do evangelho genuíno para satisfazer a homens. E não foi isso que Jesus fez e nos ensinou. Amados, nós somos privilegiados. Temos que ser gratos ao Senhor pelas verdades que Ele tem nos mostrado na sua palavra. A realidade de quem éramos, totalmente deformados pelo pecado. Foi uma mensagem, acho que foi de domingo passado, que o pastor falou sobre isso, né? Domingo passado ou retrasado, não sei.
Nós ouvimos esses dias o quanto éramos pecadores que vivíamos em nós mesmos e toda a arrogância de acharmos ainda que estávamos certos. Eu fui criada desde pequena, quando a minha mãe se converteu, desde 6 anos dentro de igrejas. Fiquei um tempo em uma, depois a gente foi para outra. E eu confesso, porque assim, eram mensagens muito bonitas que a gente ouvia, muita coisa, muita emotiva, nossa, era muito gostoso. Mas eu tenho que confessar, mas eu não via mudança em mim. Eu não via mudança em mim. Às vezes era uma coisa que o homem exigia tanto externa, né, Ana? Se cortava a ponta do cabelo, ficava, tu participava da ceia 6 meses, aquela coisa toda de homens. E não mudava a vida. Você via jovens e jovens ali dentro da igreja participando do louvor e com uma vida promíscua lá fora. Porque não havia mudança. Então, eu louvo ao Senhor hoje por tudo isso que Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado aqui. Porque isso está fazendo diferença na minha vida. Sabe? Porque é maravilhoso demais. Essa palavra, ela é fantástica. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não falha. E hoje, quando a gente, pelo menos quando eu vejo um texto que fala sobre a cruz ali e tudo, ela para mim tem outro sentido. Porque aquilo que o pastor fala, às vezes eu olhava assim, a cruz, eu ficava imaginando, ai tadinho, quanto sofrimento do Senhor Jesus, enfim, era aquele pesar, aquela tristeza, mas hoje não. Eu sinto alegria, porque é naquela cruz que Ele tratou com o meu pecado. É ali que eu fui liberta e justificada. É ali que Ele me incluiu. Para que eu tivesse a oportunidade de ter uma nova vida. Uma vida realmente que vale a pena. Onde toda circunstância pode estar ao contrário, mas nada tira aquilo de dentro da gente. Sabe? Quando você começa a aprender a negar-se e a Cristo começa a cada vez mais viver dentro de você, muda totalmente o teu foco, muda totalmente as coisas. Você não vê mais as circunstâncias com aquela aflição, com aquela agonia. Pode ser um momento que mexa muito com você, mas ao mesmo tempo você sente uma paz que não vem da circunstância, mas vem dele. Então é muito maravilhoso tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Temos aprendido a levar o nosso morrer e a tomar a cruz e a seguir o Senhor Jesus. A vida de cruz funciona de verdade. A morte do Senhor Jesus na cruz foi toda inclusiva. Quando Ele foi levantado, Ele nos atraiu para si, para morrermos juntamente com Ele e termos uma nova vida através da sua ressurreição. Quando vivemos em nós mesmos, nós oramos, jejuamos e etc., para alcançarmos algo para nós mesmos, cura, bens materiais, emprego, etc. Não está errado orarmos, jejuarmos para obtermos algumas coisas. Mas o nosso foco tem que ser Cristo. Que tudo seja para a glória dele, não para nós. Que tudo seja para o louvor e adoração dele. Aí, se ele vai nos curar, se ele vai nos dar um bom emprego, se ele vai nos dar uma casa, um carro, ou o que for que nós estejamos pedindo, é com ele, mas que tudo redunde para a glória dele, se ele vai dar ou não. Louvado seja o Senhor. O foco tem que ser ele. A vida de cruz tira o foco de nós mesmos e aponta para Cristo. A vida de cruz muda o foco, não mais eu, mas Cristo, como nós lá lemos em Gálatas 2, 19 e 20, é um texto muito conhecido, né? Que diz que, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui está o testemunho de um homem que aprendeu a negar a si mesmo e a seguir o Senhor Jesus. E precisamos desse trabalhar do Senhor, porque à medida que morremos para nós mesmos, Ele se manifesta e se revela a nós. E é algo fantástico, porque começamos a compreender e enxergar coisas na palavra que antes nós não enxergávamos. Eu não sei se vocês têm vivido isso, eu acredito que sim. Mas tem certas coisas assim que, certos textos, a gente comenta muito na célula, que passava desapercebido. Às vezes você decorava por decorar, mas passava desapercebido. Hoje, quando a gente lê, aquilo parece que os olhos saltam e você começa a ver Cristo ali, esse negar a si mesmo em tudo. Na célula a gente está estudando, né? Livro de Gálatas ali, né, Tom? Gente, que livro precioso! Que o tempo todo ali está falando da vida através de Cristo, da cruz, do crucificar o nosso eu, de viver em espírito. É um livro maravilhoso. Isso é amor, exato, Ana. É prova de amor, é graça do Senhor. E aos poucos nosso entendimento vai se abrindo. Quanto mais aprendemos, mais desfrutamos da sua vida. É maravilhoso e tudo começa na cruz, na sua morte e ressurreição inclusiva, onde nós somos incluídos. Somente passando pela cruz nossas vidas podem ser mudadas. E na cruz não existe meio termo, ou vai ou racha. Ou morremos a cada dia para vivermos a vitória da ressurreição, ou fiquemos na vidinha de cristão meia boca. E ainda com o risco de naquele dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que é triste, porque às vezes a gente vê os nossos, né, familiares nossos, que também estão há anos, e a gente sabe que de repente quer essa verdade, quer algo diferente, mas fica nessa vidinha de cristão pacato, essa vidinha, e que não flui, que nada muda. E é muito triste. Eu confesso que eu me sinto privilegiada, agraciada mesmo pelo Senhor, por ter essa oportunidade de viver esse outro evangelho, esse verdadeiro evangelho que nós temos conhecido de uns anos para cá. O Senhor tem nos ensinado. Temos aprendido que vida cristã não tem meio termo, né? Ou nos entregamos confiadamente nessa obra salvadora da cruz, ou ficamos por aí perdidos em nós mesmos e sem esperança. Em Romanos 6,14 nos diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Graça é essa que sabemos que veio através de Cristo na cruz. Que o pecado não terá domínio sobre nós. É aquilo que o pastor sempre fala: podemos pecar? Podemos, porque somos... Quando nós estivermos esse corpo aqui, nós podemos pecar sim, mas não viver na prática do pecado. Pecamos, mas na hora o Espírito nos leva a confessar e nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Então, gente, isso é uma graça maravilhosa, inexplicável, não tem como descrever isso. Precisamos nos alegrar em receber o perdão daquilo que fizemos, sim, mas necessitamos desesperadamente da libertação daquilo que somos. Os nossos pecados é fato, né? Quando o Senhor derramou aquele sangue, quando Ele nos atraiu, fomos libertos do nosso pecado, fomos justificados. Mas nós precisamos desesperadamente da libertação daquilo que somos, da morte do nosso eu. E isso é só pela operação da cruz em nós.
Para isso, precisamos da cruz de Cristo para cortar a raiz da nossa capacidade para pecar. O sangue de Cristo na cruz trata com o nosso pecado, mas somente o poder da sua morte e ressurreição é suficiente para tratar conosco. Por isso, necessitamos da operação da cruz em nós. O propósito divino para o qual a cruz, nos conduz é para que sejamos um novo homem em Cristo. A cruz de Cristo é fundamental para nós que cremos. Ela é central em todos os tempos, ela não mudou. Desde o tempo de Cristo, ela não mudou, ela é central. Porque é central para toda a obra de Jesus. E além disso, ela é central para as nossas vidas. Isso o Senhor já tem nos ensinado. E louvamos a Deus por deixar que essa verdade fique bem clara em nosso coração. Uma coisa, irmãos, nós precisamos saber. Deus nunca permitirá que estar crucificado com Cristo seja para nós uma simples teoria. É prática. É no dia a dia. Talvez esse é um dos motivos que o Senhor está sempre batendo na mesma tecla. Porque às vezes em nosso coração nós estamos levando essa vida de cruz ainda como uma teoria, como um conhecimento, só aqui, mas não na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E é isso que nós precisamos viver. Por isso, amados, que dia a dia possamos levar a nossa cruz para ganharmos a Cristo, nossa pérola de alto valor. Que possamos desfrutar dessas verdades no nosso dia a dia. A vida de cruz é você e Cristo, dia a dia. O deserto nós passamos sozinhos. Então, a experiência minha é diferente da do Danilo, é diferente da Lê é diferente do Antônio Marcos, porque o Senhor tem um trabalhar específico com cada um. Ele sabe aonde Ele precisa tratar conosco. Ele sabe aonde Ele precisa trabalhar conosco. Então, assim, eu louvo ao Senhor por tudo que eu já passei nessa minha história de vida. Porque eu sei que cada detalhe, cada parte que eu passei, já foi um trabalhar dele na minha vida. E se eu estou aqui hoje, é porque essa graça, essa misericórdia me alcançou. E muitas vezes eu não conhecia ainda esse Evangelho da cruz de Cristo. Mas quando eu paro para pensar em certas circunstâncias, eu vejo que ali o Senhor já estava operando, mesmo sem eu ter entendimento, sem ter esse discernimento que Ele tem nos dado, o Senhor já estava trabalhando. Então Ele sabe como tem que trabalhar na vida de cada um. Às vezes o meu é de uma forma, né, de cada um é como o Senhor quer, como aprova o Senhor ser. Mas o importante, irmãos, é que nós estamos na senda do Calvário e nós não podemos perder o foco. Nós sabemos que as coisas estão se arrochando cada vez mais. E eu vejo assim que a palavra do Senhor Jesus tem nos chamado, às vezes Ele tem nos chacoalhado, porque às vezes a gente ainda está meio que adormecido. Às vezes Ele está dando aquele chacoalhão porque é necessário. O anticristo não demora para surgir. E o Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Nós temos que estar atentos a isso. Então, amados, não tem para onde fugir. Você pode não querer. O Senhor Jesus não vai te obrigar. Mas que nós tenhamos essa consciência. Ou nós seguimos adiante no nosso morrer, ou voltamos para trás. Eu acho que voltar para trás não é viável. Prossigamos então, olhando para o Senhor, para o que diz a sua palavra, dia a dia nos alimentando pela palavra,
nos alimentando, tendo a nossa comunhão com Ele e deixando que Ele trabalhe em nós. Porque só assim, através da sua morte e ressurreição, nós crendo e nos rendendo, confiando, morrendo para nós dia a dia, é que nós teremos vitória sobre a nossa carne, sobre o pecado, e estaremos prontos para receber o Senhor no dia que Ele vier nos buscar. Prossigamos firmes no Senhor, negando a nós mesmos a cada dia. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém.